Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês nessa terça-feira. Meus amados e minhas amadas, vamos dar início a mais um Despertar do Dia. Aqui quem vos fala é o irmão Flávio Tito, com o único intuito em todo o tempo nesse canal, nessa rede social, de fazer com que eu e você sejamos conectados à Palavra de Deus. Palavra essa que é a verdade de Deus revelada para mim e para você, para que seja utilizada como nosso manual de vida enquanto vivos aqui nessa terra. Bom, eu quero também aproveitar essa oportunidade e pedir a você que nos ajude da seguinte maneira: se inscrevendo no nosso canal, lá no YouTube, Despertar do Dia, e no Instagram, o DDD. Só você colocar DDD, vai aparecer o Despertar do Dia para você. E você segue nossas redes sociais, curte, comenta, compartilha, porque você vai estar ajudando grandemente, fazendo com que essas duas plataformas, essas duas redes entreguem esse conteúdo para mais pessoas. Então deixa lá o seu like, deixa a sua curtida e nos ajuda nesse segmento, tá bom? Também peço que você esteja orando em prol do nosso canal para que ele tenha um alcance maior e mais vidas sejam alcançadas pela doce palavra de Deus. Bom, vamos para a palavra. É ela que nos importa. Então vamos para a palavra. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1. Olha o que vai nos dizer a palavra de Deus lá em Jó 42, versículo 1. Versículo 2, desculpa. Texto muito conhecido também no meio do povo de Deus. E nos apegamos às vezes muito nesse texto. Mas olha só que interessante. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou repetir. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que eu acho tremendo na palavra de Deus, e em especial nesse texto, é uma certeza de Jó, porém para mim e para você nesse momento, a revelação de um cuidado. Jó traz para mim e para você a certeza de que, primeiro, não há nada que não esteja no controle de Deus. Não há nada que seja impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Vamos analisar então um pequeno detalhe. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, é revelado para mim e para você como foi o processo da criação. Com apenas o seu falar, e Deus disse: haja e houve. E haja luz e houve luz. E haja terra e houve terra. E haja água e houve água. Então, Deus, com a sua boca, ele criou todas as coisas, tudo. Tudo que os nossos olhos têm o privilégio de contemplar foi criado por Deus com a sua boca. As árvores, a separação entre águas e terra, o vento, os pássaros, os animais quadrúpedes, os rasteiros, as aves, como já citei, né? Desculpa. Então, os peixes, tudo foi criado por Deus. Então, tudo ele pode, trazendo para esse contexto de poder de Deus, o que ele pode fazer. Ele criou tudo. Ele criou todas as coisas. Então, imagine você, se a primeira coisa que a gente vê na palavra é o que Deus pode fazer, e um globo terrestre
foi criado por Ele, e uma galáxia foi criada por Ele, e um universo foi criado por Ele. Então isso revela para mim e para você a infinitude de Deus. O tanto quanto Deus, Ele é poderoso, e a palavra nos revela que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo do que pensamos, além daquilo do que olhamos. Deus é poderoso infinitamente mais para fazer muito mais além do que você almeja, do que você busca. O poder de Deus é imensurável mediante a nossa pequenice. E aí vem um grande detalhe. E eu posso falar por experiência própria. A limitação da minha mente com relação ao poder de Deus. Ou vou ser mais claro, a limitação, a minha mente pequena, falha, fraca e humilde, querendo limitar o poder de Deus nas coisas concernentes à minha pessoa. Vou ser mais claro ainda. Às vezes estamos passando por problemas, situações adversas, e o nosso imediatismo não consegue permitir que nós venhamos a enxergar a grandiosidade do poder de Deus. Ou mais ainda, o nosso imediatismo, a nossa mente preocupada com a situação, ou a nossa mente vivendo a turbulência de um problema, nos limita a contemplar a grandiosidade de Deus pelo simples fato até de já termos levantado. E para mim esse é um dos maiores milagres que acontecem todos os dias nas nossas vidas, que é o Senhor me permitir que eu acorde e ser abençoado e agraciado pela misericórdia dele, que se renova na minha vida todos os dias. A limitação da minha mente me impede de enxergar e de contemplar de que o plano de Deus na minha vida, independente do que eu esteja vivendo, independente do problema que eu esteja passando, independente da minha situação de saúde física, de saúde mental, de financeiro, independente de qualquer coisa, o plano de Deus é maior e não há nada que possa frustrá-lo na minha vida, a não ser eu mesmo. E como é que eu frustro os planos de Deus? Já que eu acabei de ler, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como é que eu impeço esse plano? É exatamente com a minha incredulidade, com a murmuração, com o pecado. Às vezes Deus está lá, isso é apenas uma ilusão da minha cabeça. Ele está lá no seu trono, e aí Deus fala: senha 75. Aí tem 6 pessoas na minha frente. Vai pro gozo do teu Senhor, chegou tua hora, vai receber aqui tua bênção. Senha 79. Opa, tem 2, só faltam 2. Senha 80. Opa, só falta 1. Quando chega na minha vez, tá chegando a minha hora, eu falo: agora. Aí acontece algo inusitado, e eu reclamo, e eu murmuro, e eu vou indagar a Deus. Aí Deus
Dá tua senha aqui, volta lá pro final. E começa tudo de novo. Começa todo um processo. A pergunta é: até quando vamos impedir a ação e o agir dele nas nossas vidas? Até quando vamos nos permitir ser burros, desculpe o termo, ao ponto de não desfrutar dos planos de um Deus que tudo pode e que nada pode frustrar os planos dele na minha vida e na sua? Até quando isso? A Bíblia diz que nada pode frustrar os planos de Deus na minha e na sua vida. Mas eu digo para você que eu e você podemos fazer com que eles demorem e que eu e você volte para o fim da fila. Tudo é processo. Tudo é processo. Mas até quando a gente vai viver só o processo e não desfrutar dos planos? Sabe qual é a moral da história? Permita-se. Permita-se. E que essa palavra encontre guarita no seu coração e que a partir de hoje eu e você sejamos apenas um buscador incessante da palavra de Deus e um obediente à sua vontade, para que assim os planos dele não se frustrem, nem na minha e nem na sua vida. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia e até o próximo despertar do dia.